Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos começar mais uma palestra de série. Palmas. Obrigado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira palestra do série Facamp, seguindo o eixo temático sobre paz e segurança internacional. Eu sou Fernando Cavalari, aluno do quarto ano de Relações Internacionais da Facamp e estagiário do série, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da Facamp. Eu gostaria de lembrar a todos que esse evento está sendo gravado, deem um tchauzinho para a câmera, e ele vai ser disponibilizado depois no YouTube do série Facamp, então não deixem de seguir o nosso Instagram para vocês conseguirem acesso ao link pelo YouTube. Sob a coordenação do curso de Relações Internacionais, o série Facamp promove diversas atividades de estudo e de pesquisa na área, que são desenvolvidas pelos alunos membros do série com o acompanhamento das professoras. Por meio dessas atividades, o série oferece uma outra visão acerca do curso de Relações Internacionais, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado, devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. E é com esse enfoque nos estudos acadêmicos e na melhoria da graduação dos alunos de RI que trouxemos hoje uma palestra sobre um tópico muito pedido e ainda pouco abordado no âmbito das Nações Unidas, que é sobre a comunidade LGBTQIA+. Para essa apresentação, temos o prazer de apresentar a nossa ilustre convidada, professora Rubia Marcucci, também coordenadora do série Facamp. Uma salva de palmas. A professora Rubia é doutoranda e mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, além de ter se formado em Relações Internacionais e Economia na Facamp, nossa veterana. Dentre suas linhas de pesquisa, ela se dedica ao estudo dos direitos humanos das pessoas LGBT. Alô? Voltou. Gente, isso é homofobia, tá? Eu vou do início. Dentre suas linhas de pesquisa, ela se dedica ao estudo dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, na ONU, e participou recentemente na Conferência International Studies Association, que é a ISA, no painel sobre teoria queer das relações internacionais e direitos da população queer. Passo então a palavra para a nossa convidada para darmos início à nossa palestra. Muito obrigado. Vamos ver. Fica bom assim? Razoável? Tá bom, gente. E aí, tudo bem com vocês? Sim? Sobrevivendo? Então, gente, obrigada pela presença, pelo série, né? Pelo convite self-made, mas aqui, né? Vamos juntos, então. Gente, né? Eu preparei aqui para vocês um começo, assim, de uma pesquisa que eu quero desenvolver, né? Aprofundar, tal. E como vocês imaginam, é um tópico, né? Que nem sempre tem bibliografia, né? Principalmente sobre esse grupo aqui, né? Um grupo focal ali dentro da ONU, feito por estados membros da ONU e outras, né, iniciativas dentro da ONU. É pouquíssima literatura, então assim, é algo que está no começo, mas que eu quero desenvolver. E quem sabe vocês também se interessam pelo tema, vão pesquisar, né? Abrir as resoluções, as poucas que a gente tem, né? Então, eu espero que vá despertando o interesse de vocês no tema, nessa agenda de pesquisa. Tudo bem? O tema, então, vai ser, né? O UN LGBTI Core Group, né? Eles usam a sigla, mas sempre que dá a gente coloca a sigla mais completinha, né? Mais comum nos estudos e na vida, né? E aí o que eu queria discutir com vocês é justamente a busca pela integração dos direitos humanos de pessoas LGBTQIA+, no mandato do Conselho de Segurança. A ideia é ir além, né, do sistema ONU, né? A gente passa por tudo, mas tenta olhar um pouquinho mais nas questões de paz e segurança, já que esse é o foco do Conselho de Segurança. Tudo bem? Então, vocês vão passando para mim? Marina? Eu não tenho aquele negocinho que o Sérgio tinha? O passador oficial de slides? Se tiver, para vocês ficarem mais tranquilos. Senão, vocês só vão adiantando. Sim? Beleza. Então, para a gente ir começando, né? ONU, né? Todo mundo já passou em IP, FAMU, né? Quem ainda for do primeiro ano, a gente ainda vai se encontrar para ter essa discussão. Mas a ONU, então, como vocês sabem, é a organização internacional, né, fundada em 1945 com a missão de quê? Qual era o grande desafio lá?
da ONU em 1945? Evitar uma nova guerra garantindo paz e segurança, né, para todos os estados. Afinal, a gente estava saindo da Segunda Guerra Mundial, né? E mais do que isso, ontem a gente falou em IPEI também, a ideia era ir além de só evitar uma guerra, mas também prosperar, fazer com que as pessoas tivessem vidas decentes, né? E a partir disso, a gente tem esforços de incorporação dos direitos humanos no sistema ONU, né? A gente vai ter o que vocês conhecem como o direito, né, o regime internacional dos direitos humanos, né, garantindo esses direitos legalmente, via ONU, via tratados, né, tudo nesse sentido, então, dentro do sistema ONU. Mas e aí os direitos LGBTQIA+, né? Vocês acham que era algo posto em 1945? Claramente não, né? Os direitos humanos como algo geral, né, ainda eram bem incipientes nesse começo da ONU. Eles foram sendo construídos nesse regime internacional ao longo de toda a metade do século XX, né? Mas os direitos humanos dessa população específica só foram sendo, de fato, mais trabalhados, mais abordados nos anos 2000. Ou seja, ontem, né? Quando vocês estavam nascendo, né? A ONU já tinha os seus 50, 60 anos quando esses direitos específicos foram entrando nas discussões ali da organização internacional. Tudo bem? Principalmente, então, nos anos 2000, nos seus principais órgãos. Quais eram os principais órgãos da ONU? Assembleia Geral, né, o grande órgão com 193 Estados-membros, né, representação equitativa, que mais? Conselho de Segurança, o outro super famoso. O ECOSOC, Conselho Econômico e Social, que mais? CDH? O CDH não, ele não é um órgão principal, ele foi criado depois, no regime de direitos humanos. O secretariado, né, é considerado um órgão também. Que mais? O Conselho de Tutela, que foi desativado em 1994, mas formalmente ainda existe. E a Corte Internacional de Justiça, né? Então, né, os principais órgãos foram olhando para esse tema só nos anos 2000, né? E principalmente a Assembleia Geral e aí o Conselho de Segurança. Tudo bem? Mas e a repercussão? Vocês acham que demorou tanto para a gente ter esse tema na agenda? Por quê? Né? A repercussão é extremamente negativa para muitos estados, né? A gente tem muitos estados que fazem parte da ONU que justamente criminalizam esses direitos humanos. Aí eu separei aqui para vocês acompanharem comigo, né? O mapa dos países que criminalizam qualquer pessoa LGBT, né? Vejam aqui. Basicamente, são 66 jurisdições que criminalizam essas pessoas, né? E mais da metade dessas jurisdições são de países que eram da Commonwealth, né? Que faziam parte ali do Império Britânico, que tinham essa ligação com o que era considerado civilizado. Então, vejam a gravidade, né, da situação. E em 14 dessas jurisdições, a pena de morte é uma possibilidade. Então, você existir, como vocês sabem, é um crime, né, passível em pelo menos 14 desses lugares de morte. Tudo bem? E a ONU tem quantos estados que a gente estava mencionando? 193. Então, esses estados fazem parte da ONU, né? Então, eles vão advogar por esses direitos do sistema ONU? Não. Então, é um desafio para a gente continuar tratando desses direitos dentro do sistema ONU. Tudo bem? Era para você aumentar, dar um zoom no mapa, né? Esse é um mapa aqui, né, de uma organização. Se vocês quiserem depois, também tem bastante dado lá, é bem interessante. E ainda dentro dela, separei mais alguns exemplos aqui para a gente ver os tipos de penalização, né, de penalidades. Por exemplo, na Indonésia, pessoas trans, né, tudo basicamente é criminalizado. E a forma máxima de punimento, 8 anos na prisão e 100 chibatadas.
século XXI, e a gente ainda fala desse tipo de punição, né? O Irã, por exemplo, também, todas, né, as siglas da nossa sopinha de letras são penalizadas. E a punição máxima, a pena de morte, né? Malásia, por exemplo, também, né, maior parte, né, das letrinhas, punição máxima, 20 anos na cadeia, você pode até receber, e whipping também, né? Também chibatadas, né? Mauritânia também, né? Todo mundo também, basicamente aqui a mesma coisa para todos. Punição máxima, morte, né? Pena de morte por apedrejamento. Então, vejam o nível, né, da situação. Algéria, mais suave, 3 anos de pena e uma multa de 10 mil dinars, a moeda ali da Algéria, né? E ali o Malawi também, 14 anos na prisão e punição corporal. Então, o Estado pode, literalmente, né, mutilar as pessoas, né, agredir as pessoas e tem a base legal para isso. É parte do sistema jurídico, das leis do país. E aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês, para a gente ter noção de como essas punições existem, de como essas leis existem ainda para punir essa população específica. Por isso que é um tópico, né, tão difícil de ser tratado nas organizações internacionais dentro da ONU, né, e esses estados fazem parte desse sistema. Então, eles têm essa missão de manter essas leis dentro dos seus países e de tentar barrar o avanço de qualquer tipo de direito, de qualquer discussão dentro da ONU, por exemplo. Então, é um desafio. Tudo bem? Mas a gente tem estados, né, que vão correr atrás disso, que vão tentar mudar esse jogo. Tudo bem? Vamos lá, então, né, pensando mais ou menos aqui, porque, né, a gente tem base legal para mudar essa situação, né? Deixei aqui para vocês a famosa Carta da ONU e o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é um dos outros 6 órgãos principais da ONU, né? Eles são os documentos fundadores da ONU. A Carta da ONU, Tratado Constitutivo da ONU, criada em 1945, sim, direitos e deveres ali de todos os estados que fazem parte da ONU, e a gente tem também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi uma grande conquista também, né? A declaração é de que ano? Vocês lembram? Não foi junto com a Carta da ONU, foi logo depois. 50 e pouco antes ainda, 1948, né? Então, esses 2 documentos, a gente pode falar que eles têm grande parte de todo o trabalho da ONU, né? O mandato, né? As inspirações para o regime internacional dos direitos humanos. A gente tira muito isso desses documentos. E lá na Carta da ONU, lá no preâmbulo, né? A gente vai ter a reafirmação nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, né? E na validade, né, da pessoa humana, nos direitos iguais dos homens e mulheres, né? E não importa de onde você vem, se é uma nação grande, se é uma nação pequena. Então, a gente tem aqui o reconhecimento formal dos direitos das pessoas, e dos homens e das mulheres. Vocês lembram da menção às mulheres, que a Berta Lutz trabalhou muito dentro, né, na escrita da Carta da ONU? Né? Aqui, então, no preâmbulo, né, basicamente, a primeira coisa que a gente tem na Carta da ONU é esse reconhecimento de direitos iguais para todo mundo, né? E ali, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 1 já começa falando, né? Todos os seres humanos nasceram livres e iguais em dignidade e direitos. Na prática, isso não acontece. Os artigos 2 e 3 ainda da Declaração, direitos à vida, liberdade, segurança, precisam ser garantidos, sem distinção de qualquer forma, como raça, cor, né, sexo, religião, linguagem, né, origem nacional, social ou qualquer outro status. Então, esse sistema que foi criado no pós-guerra, né, para a gente não só sobreviver, mas viver, ter prosperidade, ter direitos, né, depois do genocídio, de tudo que a gente foi vendo, né, e recordando agora no nosso caso, depois das guerras,
Tudo isso está aqui legitimado nesses documentos fundadores da ONU. Mas, como vocês já viram, né, o caminho para a gente garantir esses direitos é extenso. Tudo bem aqui? Sim? E o Conselho de Segurança, então? Né? Ele estava previsto lá na Carta da ONU. O mandato dele, qual era o mandato desse órgão específico? Garantir a paz e segurança internacional, né? Evitar que a gente tenha uma outra guerra, analisar o que é uma ruptura da paz, uma ameaça à paz, né? É esse órgão, então, essa instância que vai olhar para isso, né? Os capítulos lá, 5, 6, 7, 8 da Carta da ONU, vão falar tudo que o Conselho de Segurança, que é o órgão que a gente vai mais olhar aqui, tem, né, a possibilidade de fazer. E aí, pensando nesse mandato, então, tem relação entre paz e segurança internacional e direitos humanos? O que vocês acham? Sim, né? Que exemplos a gente pode pensar? Durante as guerras tem, por exemplo, muita quebra dos direitos humanos, né, dos prisioneiros. E antes disso também, para prevenir a guerra, tem muitas motivações de guerras podem ser motivações contra determinado grupo, por exemplo. Etc. No momento de guerra, então, a gente pode ter, né, direitos humanos feridos por motivos religiosos, políticos, né? Mais algum que você tinha pensado, Enzo? Genocídios, então, né? A gente já viu vários exemplos assim, infelizmente, né, acontecerem na nossa história, né? É evidente, então, que tem um nexo entre paz e segurança internacional e direitos humanos. Desrespeito aos direitos humanos acontecem antes, durante conflitos, pós-conflitos. Então, por que não olhar isso, né? Por que não, então, o Conselho de Segurança não olharia para essa relação, né? Que desafios a gente tem nesse sentido? Vocês que já estudaram Ruanda, Somália, Iraque. Uma securitização, né? A gente usa pautas dos direitos humanos como motivo para perseguir uma política externa. O mito da proteção, né? A gente vai levar paz, vai proteger as pessoas num determinado território, mas a gente, na verdade, tem outros interesses por trás, né? É difícil, então, a gente ter uma linha clara entre respeito aos direitos humanos, né, e esse mito de salvar, de levar a democracia, de levar a paz, que vocês bem sabem, né. É um tema, então, uma relação complicada no Conselho de Direitos Humanos, como vocês podem imaginar, né. Os estados, às vezes, perpassam as ações do Conselho de Segurança e agem por conta própria, né. Isso também é outro desafio. Tem situações que o Conselho não agiu. Na questão da Ucrânia, por exemplo, que a gente está vendo agora mais atual, né? Quantos direitos humanos estão sendo desrespeitados e a gente não consegue ter uma resolução do Conselho de Segurança porque a Rússia está lá. Tem o veto aqui, né? Então, é uma mistura, um contexto complicado, né? Mas nos anos 90, vocês sabem, a gente tem toda essa mudança, né, no cenário internacional. O Conselho de Segurança saiu daquela bipolaridade da Guerra Fria. E ali a gente teve um aumento da atuação do Conselho de Segurança. De 91 a 93 só, a gente já teve 185 resoluções aprovadas. Então, em 3 anos, quase 200 resoluções. Contra 680 resoluções em quase 50 anos de história. Nos anos 90, então, o Conselho de Segurança foi descongelado, como a gente brinca, né? E ali a gente teve também uma expansão da agenda. A gente começa a ter essa relação mais clara entre paz e segurança internacional e direitos humanos. Seja por conta de Ruanda, da Somália, do Kosovo, né? Outros temas vão entrando na agenda do Conselho de Segurança nesses anos 90, anos 2000. Responsabilidade de proteger, por exemplo, né? A agenda de paz, né? Segurança e mulheres, por exemplo, né? Mas e aí, de novo, a minha pergunta de sempre. Os direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. Claramente não estavam ainda no radar do Conselho de Segurança, nem na maior parte, né, dos órgãos ali da ONU, né? A gente ainda estava bem atrás nessa discussão, por mais que esse nexo aqui específico começasse a se delinear. Tudo bem?
Ainda assim, com todos esses problemas que a gente está falando, né? De limitação, de mandato, né? Dos interesses nacionais, de perpassar o Conselho de Segurança. Tudo isso continua fazendo parte. E aí, né? Quais são, então, os marcos para a gente ver esses direitos humanos específicos na ONU, né? São poucos. E como a gente já tinha falado, eles só começam a aparecer realmente nos anos 2000. Né? Então, coloquei ali para vocês uma breve história. Né? A primeira referência que a gente tem nesse sentido, para vocês terem noção, é uma resolução da Assembleia Geral no ano de 2000. Vocês já estavam nascidos? Ainda não? Mas ali a gente começou a ver uma certa discussão sobre esses direitos humanos específicos. Né? E a AG ali, então, fez a primeira referência à orientação sexual, né? Numa resolução, reconhecendo que existiam problemas relacionados ao respeito às diferentes orientações sexuais. Né? Mas foi uma menção, então, bem tímida, dentro de uma resolução maior. Depois, a gente passou 11 anos sem nenhum documento formal relacionado ao tema. E aí o Conselho de Direitos Humanos já existia, e em 2011, por pouco, a gente teve a primeira resolução expressando preocupação com violações com base em orientação sexual ou identidade de gênero. A gente já teve uma outra categoria aqui, identidade de gênero. Né? É o órgão de direitos humanos, né? O bastião aqui para a gente pensar na proteção e promoção dos direitos humanos no sistema ONU. Né? Mas essa resolução foi aprovada por pouco. Se eu não me engano, a gente teve 23 votos a favor, 19 contra e só 3 abstenções. Mas então vocês veem, é por pouco. Né? E a gente ficou todo esse tempo sem nenhuma resolução. Aí a Assembleia Geral, em 2012, também adicionou o termo identidade de gênero a uma outra resolução, né? Sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias. Reconhecendo, então, que esse era um fator que levava a essas execuções extrajudiciais. Tudo bem? Aí o Conselho de Direitos Humanos, em 2016, outra resolução aprovada no tema. Né? E essa é bem importante porque essa resolução criou um mandato, né, de um especialista independente para tratar desses temas de orientação sexual e identidade de gênero. Né? Então, a gente teve a criação, o reconhecimento, né, de que era necessário ter um especialista, um cargo ali institucional dentro da estrutura da ONU para olhar para essas questões específicas, para fazer pesquisa, né, para levar essa discussão, disseminar essa discussão no sistema ONU, né, com a população mundial, fazer campanhas. Então, o Conselho de Direitos Humanos aprovou só em 2016 um especialista nesse tema. E ele vai ser importante depois para a gente. Então, guardem esse cargo. E aí, em 2021, né, 20 anos aqui depois da primeira resolução no tema, a Assembleia Geral adotou a sua segunda resolução só, que mencionava explicitamente, de novo, orientação sexual e identidade de gênero. Reconhecendo que as pessoas sofriam perseguição, né, sofriam por essas características, por esses elementos, né, sendo discriminadas com base, então, nas suas orientações sexuais e identidade de gênero. Então, é uma breve história, né? Falei para vocês aqui de basicamente 5 resoluções, 5 momentos e 2 órgãos que trataram do tema de fato, né? Preocupante. Tudo bem aqui, então? Sim? E o CS, então? Né? Quando que os direitos humanos, então, né, LGBTQIA+, vão entrar na pauta do Conselho de Segurança, que era o foco aqui, né, desse começo de pesquisa que eu estou desenvolvendo? Só em 2015, que a gente vai ter a primeira menção de fato. Numa reunião que foi feita no formato da Araya Fórmula. Já ouviram falar? O que é uma Araya Fórmula, então? Né? É um tipo de reunião do Conselho de Segurança que ela é mais informal. Né? Um membro do Conselho de Segurança pode chamar
pessoas de fora para brifar o conselho, para brifar os membros ali do Conselho de Segurança e a comunidade internacional também, num determinado tema. Pode chamar também países que não são parte do Conselho de Segurança para falar sobre a situação deles para os outros membros. Pode chamar, então, especialistas, diplomatas, né, outros estados ali, representantes do sistema ONU, do secretariado, tudo para levar informação para os membros do Conselho de Segurança tentarem debater um determinado tema. Tudo bem? Então, esse tipo de reunião especial, mais informal, foi, então, feito em 2015, liderado pelos Estados Unidos e pelo Chile, né? Eles estavam no Conselho de Segurança, o Chile como rotativo, os Estados Unidos como membro permanente, e eles resolveram, então, fazer, né, uma fórmula aqui, né, para tentar falar sobre a situação dessas pessoas em específico em situações de conflito no Oriente Médio. E aí eles chamaram, né, alguns especialistas, na verdade, pessoas que vivenciaram conflitos no Oriente Médio. A gente teve a presença de um especialista do Iraque, que depois virou ativista, né, foi contar toda a sua história, né, da Síria também, para falar os problemas enfrentados por essa população. E o resultado ali, né, foi a primeira vez que o Conselho de Segurança, né, na sua história, considerou que as pessoas podem sofrer violência em conflito, fora de conflito, por conta da sua orientação, né, sua orientação sexual e sua, né, identidade também, né, o SOD, né, que é Sexual Orientation and Gender Identity. Tudo bem? Então, sempre que vocês virem esses termos também na literatura, no sistema ONU, são esse parzinho aqui que as resoluções que a gente viu vão trabalhar. Mas veja, só em 2015, numa reunião informal, que o Conselho de Segurança foi ouvir pessoas para falar que, olha, né, a gente sofre por ser assim, né, a gente sofreu perseguição, né, vi pessoas morrendo por serem quem elas eram no meu país, né. E aí, em 2016, a gente teve uma outra expressão do Conselho de Segurança, né. Aí foi um comunicado de imprensa, né, o Conselho de Segurança emitiu um comunicado de imprensa para o mundo condenando um atentado que matou 49 pessoas e feriu mais de 50 numa boate LGBT lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? Foi algo que chamou bastante atenção na época, né? E o Conselho de Segurança fez, então, esse comunicado de imprensa condenando esse atentado, reconhecendo que essas pessoas foram, né, target, né, indicadas, né, sofreram esse atentado justamente por estarem no espaço LGBT, por serem quem eram, né? E ali a gente teve, então, um uso pioneiro também, pela primeira vez de linguagem que reconhecia essa linguagem específica. Foram só esses dois momentos específicos, né? Uma reunião informal que não levou a nenhuma resolução no tema, né, sobre os direitos humanos de pessoas LGBTQIA+, e um comunicado de imprensa nesse sentido. Tudo bem? Sim? Vamos terminar e depois a gente... Pode ser? Porque tem bastante coisa. Me empolguei fazendo os slides. Deixa eu ver. Será que eu pulei? Não. E aí a gente entra, então, no foco aqui, né, da pesquisa, que era justamente essa iniciativa de um grupo de estados e outras entidades aqui para tentar reverter essa falta de discussão no tema dentro da ONU, né? Que é o UN LGBTI Core Group, né? E a gente colocou ali para vocês o logo deles. Eles têm um site também, procurem depois, é bem legal, né? E esse grupo foi criado em 2008, com a missão, coloquei ali para vocês as palavras deles, trabalhar dentro da ONU para garantir os direitos, né, que devem ser universais para essa população específica, com um foco especial na proteção contra violência e discriminação. Esse é o grande foco, então, desse grupo. E quem que está ali? São 42 Estados-membros da ONU. Pouco, né? Mas é um caminho, né, que a gente está trilhando nesse sentido, né? Brasil está lá, por exemplo. Mais União Europeia, mais o escritório, né, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos
e mais 2 ONG, instituições que trabalham dentro da ONU, né? Que é a Human Rights Watch, que vocês devem conhecer, e outra, Outright International, né? E essa tem um status especial lá no ECOSOC, ela é reconhecida. E aí ela trabalha como secretariado desse grupo. Então é uma instituição que tem pesquisadores, né, igual vocês aqui, que trabalham nessa temática e que trabalham como secretariado desse grupo. Ajudam os representantes nacionais a se articular nessas discussões. Tudo bem? Então, é bem interessante nesse sentido. O grupo agora está sendo liderado, né, pela Argentina e pelos Países Baixos, e ele está sempre com a expansão aberta. Qualquer estado que queira entrar, pode entrar. Precisa estar de acordo com os princípios. A Mauritânia vai conseguir entrar? O Irã, que a gente viu, não vai, porque claramente está desalinhada com esses princípios. Né? Um país que penaliza, que condena, né, essa população não vai conseguir entrar. E para entrar também, a filiação é considerada em pares. Isso que é interessante também. A gente precisa ter um candidato do norte global e um candidato do sul global. E aí a gente vai considerar essa, né, aplicação, né, em pares. Tudo bem? Já tinha ouvido falar do grupo? Então é bem diferente, né? Ele tem um trabalho já consolidado, mas a disseminação dele realmente é pouca, né? A gente não tem literatura no tema. Será? Espera aí. Não. E aqui eu trouxe para vocês alguns momentos de reuniões deles, né? Eles realmente estão lá atuando, ali no papelzinho estava, né? Respeitar os direitos humanos da população LGBT, né? Ali, né? Colômbia, Costa Rica, Croácia, El Salvador, todo mundo estava numa reunião. Essa aqui é outra também mais atual. Eu acho que era todo o grupo reunido, né? O secretariado aqui atuando. A gente tinha especialistas ali também, né? Brifando os membros aqui do grupo. Aqui também, né? O final da reunião, então bem no clima, né? Diplomacia da ONU, né? Se eu não me engano, eles estavam lá. Então também a gente teve a presença da Michelle Bachelet, quando ela trabalhava, né, se eu não me engano, no Conselho de Direitos Humanos, né? Ela também participava ativamente ali dentro do grupo. Tudo bem? Trouxe essas imagens para vocês terem uma noção, né, que os diplomatas estão lá, né, representando seus países dentro dessa discussão. E aí o que eu fui fazendo nessa pesquisa, né, e o que eu quero continuar fazendo é, né, identificar justamente essa estratégia desse grupo. Como que eles estão cumprindo aquela missão deles, né, de disseminar, de promover esses direitos humanos, né? Principalmente tentando evitar, né, perseguição, violência contra essa população. Eu acho que eles fazem, né, claramente uma série de eventos que são por conta própria, independentes, para tratar do tema e paralelos às reuniões de alto nível. Então, por exemplo, a Assembleia Geral abriu. Vamos fazer aqui um seminário para os diplomatas virem participar, entender qual é o tema, quais são os problemas, como que eles podem defender essa pauta nesse ano de trabalho da Assembleia Geral. Né? Eles já realizaram diversos, né, eventos. E a gente consegue ter uma olhada nos resultados desses eventos. Né? Eles divulgam bastante trabalho, principalmente no site deles. Então, é bem interessante para ver como eles levam, né, as estratégias deles via esses eventos que eles fazem, independentemente ali da ONU, principalmente em Nova York, e também, paralelamente, essas reuniões de alto nível. Tudo bem? E também vocalizando as demandas dos membros do grupo nos diversos órgãos da ONU. Sempre que a gente tem um tema que é relacionado, né, que o Conselho de Direitos Humanos vai discutir algo nesse sentido, vai alguém falar em nome do grupo. Então, a gente consegue achar vários pronunciamentos. Por exemplo, da Argentina falando em nome do UN LGBT Core Group. E eles reforçam a mensagem, né? Nós estamos aqui para fazer isso, temos esses interesses, né? E vai vocalizando, então, essas demandas, o que eles buscam fazer. Tudo bem? E é isso que eu acho que eles têm tentado trabalhar bastante, apesar de todo, né, o backlash, de toda a dificuldade que há dentro do sistema ONU,
justamente porque são vários países que resistem a essas iniciativas. E eles fizeram, então, nesse sentido, uma reunião informal interessante, né, em 20 de março desse ano, justamente com o tema integração, né, dos direitos humanos da população LGBTI no mandato do Conselho de Segurança para manter a paz e segurança internacional. Foi, de novo, né, uma Araya Fórmula no tema, né, com a liderança, de novo, dos Estados Unidos. Então, a gente vê como eles estão comprometidos com esse grupo. Mas eles atuaram junto com a Áustria, Chipre, Grécia, República Tcheca e outros países também que não estavam no Conselho para sediar essa primeira reunião aqui informal para, quem sabe, fazer uma resolução no tema, né? A reunião aconteceu lá na sala do ECOSOC, lá em Nova York, e a importância aqui, né, foi justamente que o grupo LGBTI Core Group foi o co-sponsor, né? Patrocinou junto, organizou junto ali com os Estados Unidos essa reunião, justamente para levar esses pontos do grupo, quem sabe, para o Conselho de Segurança. Quem sabe para reconhecer, de fato, esses direitos no trabalho do CS. Tudo bem? E a reunião, então, né, aconteceu lá em março. Foi presidida pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas Greenfield, né? Coloquei a fotinho dela ali para vocês. E a delegação dela, dos Estados Unidos, distribuiu, antes da reunião, uma notinha, né? Escreveram lá num papel algumas ideias que eles queriam trabalhar dentro dessa reunião. Coloquei aqui para vocês, depois eu mando, mas só para vocês terem uma ideia, né? A gente vai fazer a discussão, então, pensando como nós podemos aumentar a visibilidade, né, a consciência no tema nas missões da ONU no campo, né, não só do CS, mas em diversas, né, para integrar e respeitar esses direitos humanos nas missões de paz, claro, mas também em outras. Como o Conselho de Segurança pode, né, aumentar a proteção para essas pessoas que têm necessidades e vulnerabilidades especiais em situações de conflito e em sociedades frágeis, né? Como nós podemos fortalecer e aumentar, né, as redes de trabalho do Conselho de Segurança com resoluções antigas, em temas antigos, incluindo agora a perspectiva, né, das pessoas LGBTQIA+. Por exemplo, como a gente pode incluir esses direitos na agenda de paz, segurança e juventude? Os jovens não são uma importante missão aqui nesse sentido, né? Na agenda, por exemplo, de crianças e conflito armado, não dá para a gente colocar também essa perspectiva desses direitos especiais, né? Na agenda de paz, segurança e mulheres, por que não, né? E, por fim, como que nós podemos expandir justamente essa agenda de paz, segurança e mulheres, né, no Conselho de Segurança para promover, né, identidades, né, interseccional, que é um termo super comum também nos estudos de gênero, de raça, né? Não dá para a gente olhar para só o marcador social. Vamos olhar para gênero, né, identidades diferentes, raça, né, e por que não, então, olhar para identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero dentro dessa agenda, por exemplo. Olha só quanta coisa, então, que eles queriam discutir nessa primeira reunião, né? Era bastante. Mas é importante que o grupo e, principalmente, o membro permanente do Conselho de Segurança, né, esteja aqui interessado nessa discussão. E aí, então, né, a reunião foi acontecendo lá em 20 de março, lá no ECOSOC, na sala do ECOSOC, e por ser, então, uma Araya Fórmula, a gente teve a presença de especialistas, né? Eles ali convidaram alguns especialistas para brifar o Conselho de Segurança. E a gente teve outros países também presentes. Quem são esses especialistas, então? Né? Vitor Madrigal Borlos, que é da Costa Rica, mas está no secretariado da ONU, trabalhando como o especialista independente lá do Conselho de Direitos Humanos nas questões de identidade, né, e orientação sexual desde 2018.
Lembra que o CDH tinha criado esse cargo lá em 2016? Né? Ele, então, é esse representante. E ele foi falar justamente a visão, né, de toda a pesquisa, ele como secretariado, com a sua equipe, tem no tema. Quais são os países que mais, né, criminalizam essas pessoas? Quais são as ameaças, né, as questões desse tema? A gente teve também a presença e a voz, né, de Artemis Akbari, né, que é um afegão que está agora radicado na República Tcheca. Né? Mas ele fugiu do Afeganistão, foi para o Iraque, se eu não me engano, foi para a Turquia também, e não conseguiu ficar em nenhum país justamente por perseguição. Né? Ele não conseguia, né, viver nesses países porque a tolerância lá é mínima. Né? E agora ele conseguiu se radicar na República Tcheca, e lá ele é um ativista, um fundador aqui, né, e diretor da organização LGBT afegã. E ele foi ali brifar o Conselho de Segurança justamente nessa questão no Afeganistão. Quantos anos o Afeganistão sofreu, né, com a presença de forças externas que saíram, né? Depois a gente teve a retomada do Talibã. Imagina como que ficam os direitos humanos em geral e dessa população lá. Né? Então o objetivo dele era trazer esse recorte específico. Né? As mulheres estão sofrendo agora, né, com a presença do Talibã, mas outras minorias também estão. Né? Vocês, Conselho de Segurança, discutem Afeganistão o tempo todo. Vocês precisam, então, incluir essa perspectiva. Né? E ele foi trazer, então, um pouco da história dele e do ativismo dele, então, nesse sentido. E a gente teve também a Maria Suzana Peralta Ramon, que é aqui da nossa região, ativista colombiana, acadêmica, e líder da equipe de paz e justiça transicional da Colômbia Diversa, que é a organização LGBTQIA+, ali da Colômbia. Né? E ela foi contar um pouquinho da trajetória dela, ajudando no processo de paz da Colômbia. Que vocês sabem, né? A gente teve todo um processo ali de tentar resolver, né, um conflito persistente entre as Farc e as forças do governo. Né? E ela foi contar lá para o Conselho de Segurança como pessoas, né, representantes da comunidade LGBTQIA+, ali da Colômbia, foram importantes nesse processo, né, de pacificação do país, de reintegração também das pessoas, né, e de tentar construir uma cultura de paz na Colômbia. Então, o Conselho de Segurança, né, a mensagem dela foi: se inspirem aqui no trabalho que essas pessoas, né, que nós aqui, né, da Colômbia Diversa estamos fazendo na Colômbia, e levem isso para tudo que vocês forem discutir, para soluções que vocês forem propor para paz e segurança. Né? Essas pessoas não são invisíveis, elas estão aqui cuidando de paz e segurança, né? Tentando garantir seus direitos e viver uma vida comum. Né? Então, o Conselho de Segurança, esses especialistas foram falar ali com eles, com esses membros, para pensar. Paz e segurança, então, também tem que ter, né, a voz dessas pessoas que atuam na linha de frente, que vivem essas questões, que estão retratando tudo isso, então, propondo soluções diferentes, né? Querendo que essas questões específicas sejam reconhecidas e que a gente vá além, né? Que a gente tenha, né, de novo, né, não só a vida, né, não só sobreviver, mas prosperar. Tudo bem? E os resultados, então? A Thomas Greenfield, né, ali dos Estados Unidos, depois da reunião, depois de, né, ter escutado esses relatos, introduziu ali para o Conselho de Segurança um rascunho de resolução no tema. Né? Então, é possível que a gente tenha, em algum momento, algo mais formal nesse sentido, né, sobre integrar esses direitos dentro do mandato do Conselho de Segurança. Né? A gente tem, então, sinais de intenção de maior comprometimento com ações nesse sentido. Tanto para conscientizar, igual o grupo ali, o LGBT Core Group tenta fazer, mas também para incluir esses direitos no mandato e nos objetivos do CS. O que seria, assim, inovador. Né? Mas, como vocês já sabem, né, a gente tem objeções. E quem colocou objeção explícita aqui, ali falou realmente na reunião, foram a China, Gana e Rússia. Né? Então, eles estão alinhados contra uma possível resolução
nesse tema, né? Quais são, então, os pontos para a gente pensar, né? É um trabalho, então, de formiguinha, inicial do grupo, que está tentando caminhar para levar essas questões para o Conselho de Segurança, né? E a gente tem um compromisso dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França nesse sentido, né? Eles, o Reino Unido especialmente foi super vocal depois que China, Rússia e Gana falaram que não queriam ir para frente com uma resolução nesse sentido, né? Eles, então, estão unidos nesse sentido, que é importante. Mas, de novo, falta um alinhamento com a China e a Rússia, principalmente, porque qual é o problema constante ali do CS, né? A ameaça constante. O veto, né? Eles não estão alinhados com o conteúdo desse rascunho de resolução que está circulando meio off ali entre o Conselho de Segurança. Eles podem, então, bloquear a aprovação dessa resolução se ela for, de fato, né, levada ali para a sala do Conselho de Segurança. Um veto, né, um não ali de um deles já vai deixar com que essa resolução, né, não veja a luz do dia, né? Então, é uma questão que está em aberto. Mas a Outright International, né, que funciona ali como secretariado do grupo, continua atenta na questão, né, o grupo continua atuante. E esse tem sido só um primeiro esforço para tentar fazer o que a gente chama de queering, né, paz e segurança internacional, né? Aquela tentativa, então, de realmente levar esses direitos, essas questões, para o Conselho de Segurança, né? O sistema ONU está, aos poucos, né, caminhando, engatilhando algumas questões nesse sentido, mas a gente precisa levar isso para a discussão de paz e segurança internacional, né? E a Outright International está fazendo um dossiê, né, igual o secretariado faz, realmente compilando dados, né, com a situação de todos os países, né, propondo medidas para o Conselho de Segurança avançar no tema, né, tanto com os documentos quanto na prática. Então, a gente tem um caminho para frente, né? Mas a gente sempre tem essa ameaça do veto quando a gente fala de uma resolução, né? Então, temas, por exemplo, reforma do Conselho de Segurança. Difícil ir para frente, né? Difícil a gente ter a união ali de todo mundo para a gente emendar a Carta da ONU e aprovar uma reforma, né? Outros temas, então, tão sensíveis como esse também, são difíceis da gente chegar no alinhamento, mas a gente está tendo um começo aqui de trabalho nesse sentido. Então, gente, era isso que eu queria passar com vocês, né? Realmente, né, os trabalhos aqui do grupo são iniciais quando a gente fala do Conselho de Segurança, mas a gente tem pelo menos 42 países, né, mais a União Europeia, que é importante também, tentando levar essas demandas em todo o sistema ONU, né? Seja fazendo aqueles eventos individuais, né? Seja fazendo eventos junto com os de alto nível, né? Seja falando no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, na COSOC, né? Na Comissão sobre o Status da Mulher, né? Eles vão em todos os órgãos e sempre que tem a brecha falam em nomes uns dos outros, né? Para tentar levar essas questões para a ONU. E para justamente tentar garantir que o básico que estava lá na Carta da ONU e na Declaração sejam respeitados e que a gente consiga mudar essa situação aqui de, né, mais de 60 países, jurisdições, pelo menos, criminalizando as pessoas por serem só quem elas são. Então, é um trabalho monumental pela frente. Tudo bem? Então, era isso que eu queria apresentar com vocês. Quem sabe inspira vocês a fazerem pesquisa no tema, né? Abram o site deles, é bem interessante, dá para a gente acompanhar. Quem sabe a gente consegue fazer uma entrevista com algum diplomata que está trabalhando no tema, né? Eu queria ver se eu arranjava algum contato nesse sentido, porque seria legal saber como que são as negociações por trás, né? O que está ali na pauta deles também nos próximos anos, né? Então, vamos ver. Só o começo da agenda de pesquisa. Beleza? Então, aê! Quiserem comentar, tirar dúvidas, questionamentos. Maria queria falar. Diga. Eu tenho uma dúvida que durante a epidemia de AIDS, né, nos anos 90, não houve certas discussões sobre isso no Conselho de Segurança, porque, por exemplo, no
no FAMUN do ano passado, né, a gente pesquisou sobre o tema da saúde dentro da agenda do Conselho. E aí, uma das coisas que eu me lembro que foi mencionada foi a resposta deles justamente à epidemia de AIDS nos anos 2000, por uma resolução, né, e em 2014 com outra resolução. Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, se nessas resoluções eles não mencionaram essa discriminação exacerbada que estava acontecendo com a população LGBT, que a mais, né, pela orientação sexual, se não houve menção disso. Eu sei que deu errado, né, as primeiras as abordagens, porque eles usaram uma abordagem que justamente da securitização, assim, que colocou como alvo esse grupo de pessoas ainda mais. Mas eu queria saber, será que não teve essa discussão dentro do Conselho? Não sei, você sabe dizer. Isso eu não sei dizer, Mariana. Deixa eu pegar essa pessoa escutar. Justamente, precisa abrir essas resoluções e olhar se tem menção. Mas eu acredito que não. Né? A literatura que eu consegui olhar no tema não trazia isso. Né? Falava que nos anos 90 a gente teve, né, ativistas, né, todo mundo tentando levar esse tema para o sistema ONU. Por exemplo, nas conferências da mulher que teve lá em Beijing, né, dentro do PNUD, do PNUMA, tentando levar isso junto com o secretariado, mas no Conselho de Segurança eles não mencionavam. Né? Mas é algo interessante também para pegar essas resoluções de saúde que está levando com paz e segurança e ver se tem menção explícita. Eu acho que não. Eu acho que era um problema tratado mais como saúde independente mesmo, apesar de ter todo, né, o bias, o preconceito por trás, mas eu acho que explicitamente não. Vamos conferir. É um tema interessante também. Fernando? Eu só ia comentar, porque eu escrevi o artigo sobre HIV. Na verdade, o CS não cita sobre grupos LGBT, só que era uma discussão que, na época, fora do CS, assim, na sociedade, rolava muito de como o público LGBT estava associado ao HIV. E aí, quando o CS emite uma resolução falando que o HIV pode ser uma ameaça, ele enquadra exatamente essas pessoas como ameaça. Então, eles não citam o público LGBT, só que era uma associação comum na época, quase como um fosse consequência do outro, e aí quando o CS fala de ameaça, a ameaça é quem tem HIV e, consequentemente, o público LGBT. Então, na real, o CS piorou a situação inteira, né? Mas eu queria aproveitar para perguntar, porque justamente sobre isso que a Maria comentou, me preocupa o fato de que é necessário a gente colocar esse tópico no CS, mas eu fico com muito medo da securitização e como o público LGBT pode virar muito mais uma ameaça, um alvo, do que um grupo a ser protegido. Por exemplo, então já que a gente tem problema, já que nós temos grupos LGBTs como alvo dentro das guerras, eles são um problema, eles não precisam ser um grupo a ser protegido. Queria saber o que você enxerga como isso e como o Conselho poderia driblar um pouco esse entendimento de LGBTs como ameaça e não como um grupo a ser protegido. Então, já ficou claro que nos anos 90, realmente, então, o Conselho de Segurança só piorou a situação, né? Realmente, a gente não tem menção, então, tanto é que a literatura não trata, e pelo contrário, acho que realmente só, né, piorou associando, né, essa epidemia como se fosse algo exclusivo de uma população, né? Algo que claramente estava errado desde então. E da pergunta do Fernando, né, justamente, quando eu fui apresentar, né, esse começo da pesquisa lá, né, na ISA, né, também, o pessoal justamente falou, né, nossa, mas será que vale a pena a gente levar esse tema para o mainstream, né, igual a gente fala do gender mainstreaming, né, quando a gente começou a ter a inclusão da perspectiva de gênero na ONU, né, principalmente nos anos 80, nos anos 90, esse era justamente um debate. Lá em Beijing, por exemplo, né, na conferência lá de Pequim, né, muitas ativistas, mulheres principalmente, falavam, será que a gente quer levar essa discussão para lá? Porque o medo era justamente esse, será que ela não vai ser banalizada? Né? E tem diversas instâncias em que isso aconteceu. Né? Por exemplo, só da gente falar da questão de empoderamento da mulher, né, que vai se tornando algo, né, a mulher precisa ser empoderada, vamos empoderar, né? Mas a ideia por trás da discussão anterior era muito mais, não empoderar individualmente, mas coletivamente, né?
pensar no sistema, na estrutura que oprime, né? E aí vai interseccionando com gênero, raça, orientação sexual, né? Lugar que você nasce no mundo, né? E como que isso vai sendo meio que apagado, esse questionamento inicial desses estudos, desses movimentos. Vai meio que sendo um rolo compressor, né? Empoderar a mulher significa que ela vai ter um lugar no mercado de trabalho, que ela vai fazer parte da estrutura, então, né? A favor aqui no caso, então, por exemplo, do capitalismo, né? Quando tem grandes vertentes dessa luta que vai ser contra isso, na verdade, né? Fala justamente essa estrutura que está oprimindo as mulheres. Né? Então, tem esses ganhos e essas perdas. Né? Isso vem com essa agenda das mulheres, paz e segurança, por exemplo, e sem dúvida também está vindo agora com a discussão dos direitos da população LGBTQIA+. Né? Eu não cheguei a ver nenhum ativista que está trabalhando com o tema falar para não levar essa discussão adiante. Né? Eu acho que, não um consenso, mas que tem essa tendência de querer levar essa discussão adiante, né? Justamente porque tem essas pessoas que estão trabalhando, né? A Peralta Ramon falou na situação da Colômbia, né? Eu acho que eram 1 ou 2 mulheres trans que ajudavam as pessoas ali a se refugiarem no conflito da Colômbia, e elas eram reconhecidas dentro ali, né, da comunidade que elas viviam. Então elas eram líderes importantes, né? Às vezes a gente não tem o nome formal, mas eram figuras ali que estavam garantindo, né, uma proteção, tentando ajudar as pessoas ali. Uma questão de paz e segurança internacional. Né? Então, por que não reconhecer o papel dessas pessoas? Né? Elas não estavam sendo excluídas por serem quem eram. Né? Pelo contrário, né? As pessoas iam até elas justamente porque elas estavam fazendo esse papel de liderança. Né? Então, sem dúvida, a gente vai ter esse movimento, né, de tentar resistir, né, à perda, né, da discussão crítica por trás dessa incorporação, mas sem dúvida, a gente vai ter alguma perda também nesse sentido na prática. Né. Mas pensando, eu sempre penso, né, de novo, né, na quantidade dos países que a gente ainda... Mais um? Voltar. Ainda pensando na quantidade dos países que criminalizam. Né? E essa discussão está voltando para caramba. Não sei se você acompanha nos Estados Unidos, um monte de leis também, né, bem difíceis nessa temática, no governo Trump, mas que foram continuando, né, vários retrocessos no mundo todo. Então, não tem como a gente não discutir essas questões no sistema ONU. Né? Não tem como não levar isso adiante. Seja na Assembleia Geral, que aí são resoluções recomendatórias, né? Seja no Conselho de Segurança. Né? Não tem como fechar os olhos nesse sentido, então. Né? Eu acho que a gente tem muito mais vantagens de levar essa discussão adiante do que perdas. Porque realmente o caminho é muito para trás. Né? Tem muito ainda o que ser feito. Conscientização. Né? A ONU também faz várias campanhas, aí, Born Equal, eu acho. Né? São várias iniciativas também do secretariado, principalmente. Então, acho que ainda tem bastante caminho. Não sei se respondeu, mais ou menos. Mais alguma coisa? Curiosidades? Não? Olá, gente. Diga. É o que a gente tinha comentado antes, né? Deixa eu voltar aqui. Para entrar no grupo, né, tem essa regrinha, né, que eles colocam lá. A filiação é só considerada em pares, então tem que ser um membro do Norte Global e do Sul Global, justamente para tentar ter mais representatividade, né? Não queremos que esse grupo seja exclusivamente de países do Norte Global. Então não vai ser os direitos só da população branca europeia que é parte dessa minoria, né? Justamente, a gente precisa escutar das pessoas do Sul Global, né? Seja quem forem esses países, né? A gente tem toda a discussão também, o que é o Sul Global, o que é o Norte Global, né? Mas a ideia justamente é essa, são realidades diferentes, né? Interseccionalidades diferentes que a gente precisa, então, levar para esse grupo. E a ideia é justamente essa, então, vamos juntar, tentar considerar, então, deixar uma balança aqui mais equitativa entre esses países.
né? Por exemplo, na discussão de mulheres, né? Paz, segurança, no sistema ONU como um todo mesmo, nas conferências das mulheres. Não só o feminismo branco liberal, né? Igual a gente fez a crítica lá em TR3, né? A ideia é outros tipos de feminismo, né? Outras pessoas atuando, né? O feminismo decolonial, né? Outras, então, perspectivas para serem consideradas. Se isso vai ser cooptado, aí a discussão é outra, né? Aí as empresas vão entrando na brincadeira, né? As campanhas vão entrando, o pink, né? Money, tudo isso vai entrando, né? Mas, de novo, né? O gap é muito grande, então, aqui, pelo menos nessa filiação, é uma tentativa de tentar equalizar um pouco as vozes nesse sentido. Tudo bem? Sim? O Brasil está lá, né? Estados Unidos é um líder importante. Assim, eu só queria dizer que eu adorei a apresentação e eu não tenho uma pergunta específica, mas eu acho que vale ressaltar também que essa apresentação calhou muito com o que está acontecendo atualmente no Brasil, com a discussão de vamos retroceder nos direitos LGBT no país e está tendo uma discussão, né, um retrocesso enorme em relação a esses direitos e eu acho que a pesquisa claramente está focada no âmbito internacional, que, né, a gente está falando do sistema ONU, mas eu acho que apesar de 66 países representarem uma penalidade, muitos outros acabam deixando esses grupos à margem da sociedade, então, como eles estão fora do foco de políticas públicas, muitas vezes não tem violência, mas às vezes a violência ela não é demonstrada, né? Não tem uma preocupação com essa comunidade. Então eu acho que vale também ressaltar um olhar interno, né, para os países. Então o Brasil, apesar de participar ser um Estado membro do grupo, é um país que ainda representa um olhar muito conservador, né? Uma discussão que está tipo Exato. E aí a representação do Brasil acaba sendo meio contraditória, né? Enfim. Sim, de muitos outros também, né? Outros países que sejam aqui da América Latina, até da Europa, né? Pensando na ascensão da extrema-direita, tudo isso, né? No Brasil seria até interessante pensar, por exemplo, quem são os diplomatas que estavam atuando nesses anos, né? Porque o grupo existe desde 2008. Como que foi no governo Bolsonaro, por exemplo? Será que teve a diretiva de vamos desacelerar, tira o pé aqui, né? Não vamos participar dessas discussões. Porque a gente sabe que isso aconteceu, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, né? Será que teve alguma coisa nesse sentido, então? É algo que a gente não faz ideia, né? Pesquisando agora, né? É muito realmente no começo. E é muito... A política por trás do grupo realmente é muito difícil da gente saber o que está acontecendo. Mas você tem toda a razão. Tem um descompasso muito grande da política doméstica e, né, a representação internacional desses países, né? Então, os Estados Unidos mesmo que eu comentei, né, o Brasil principalmente, né? Nós somos um dos países que mais mata as pessoas, né, LGBT, né? São diversos crimes acontecendo quase diariamente, né? Diariamente, na verdade, né? Então, tem um descompasso muito grande. Mas a política externa tenta equilibrar nesse sentido, né? Tenta atuar ali junto do grupo. Mas, sem dúvida, tem muito que ser resolvido, não só no Brasil, mas num monte de países lá. A União Europeia, por exemplo, que participa também, né? Então, tem muito que ser feito. No Reino Unido, não sei se vocês acompanharam também, tem uma ministra, acho que é do interior, que está querendo revisar o que é ser um refugiado. Ela quer que as convenções sejam revisadas. Então, uma pessoa que foge do seu país por não se sentir segura, que é o caso de diversas pessoas LGBT, por exemplo, já não poderiam mais recorrer a esses safe havens, né, os lugares mais seguros que o Reino Unido é considerado, por exemplo. Se a gente tem uma revisão, então, nesse sentido, do Reino Unido, por exemplo, abre margem para muita revisão diferente, né? Seria uma coisa mais difícil, né? Que a gente teria que rever convenções, né, tratados, mas essa discussão está acontecendo, então, né? No Reino Unido, que aqui ainda estava de acordo em levar essa discussão adiante. Mas, então, de novo, olha o descompasso entre a política doméstica, né, a ascensão de diferentes grupos e a política externa. Também, é uma área de pesquisa super legal para vocês.
RI, né? É política doméstica, é política internacional, análise de política externa, tá tudo envolvido. Então, tem muita coisa para a gente ainda pensar no tema. Tem toda a razão. Mais alguma coisa? Sobrevivemos? Tem aula agora? Temos. Ai, Paty. Fala oi pra ela. Vamos lá. Tem que trabalhar, gente. As coisas só esperando em casa. Não é, Fernando? Fernando sabe. Fernando, estou corrigindo as news. Até o fim do dia chega. A gente faz uma coisa aqui, faz outra lá, mas dá tudo certo, não é? Tudo certo, então? Então, gente, de novo, depois eu vou falar com o Fernando, a gente pode passar para vocês os slides, aí vocês guardam, né, disseminem a palavra, né? E eu mandei para uma publicação também o artigo, porque isso estava com base no artigo. Aí, quem sabe, vai sair brevemente, tá em inglês, então dá para a gente, né, até levar mais para fora. E vamos fazendo essa agenda de pesquisa. Quem sabe o grupo de estudos ano que vem? Olha, vocês que estão aí no primeiro, segundo ano, não é? Façam, então, movimentos nesse sentido. Dá para a gente discutir bastante. Tudo bem? RI, então, super alinhado. Beleza? Então, gente, obrigada de novo para vocês. Para o Série, na figura aqui do Fernando, da Marina, minha, Rebeca. E a gente se vê. Show!